Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, filosofia da individualidade, da consciência e aplicada. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. E o tema que eu escolhi para hoje é o paradoxo de Sócrates, que no fundo é o paradoxo do monte. Porque Sócrates significa monte, de uma maneira ou de outra. E é um tema interessante, é um paradoxo interessante criado por Eubulides de Mileto, que criou, é um dos paradoxos dele, que eles eram criados na altura do antigo povo helénico pelos os céticos filosóficos para questionar, por exemplo, o dogmatismo, os dogmas e o estoicismo, por exemplo, e, e consiste em saber quando é que, por exemplo, estas são as questões que podem ser colocadas. Já havia falar acerca de grãos de areia, já havia falar acerca da calvície, por exemplo, quando se fala neste paradoxo. Quando é que, por exemplo, uma pessoa não considera que 2 ou 3 grãos de areia são um monte de areia? Porque este paradoxo serve para questionar também o senso comum. Serve para questionar o senso comum relativamente a ideias vagas. Quando é que um grão de areia passa a ser um grão de areia e deixa de ser apenas 2 ou 3 grãos? Quando é que um monte de areia, que é diferente, passa a ser, ou deixa de ser um monte de areia e passa a ser alguns grãos? Quando é que alguns grãos de areia deixam de ser só grãos de areia, 2 ou 3 ou mais, e passam a ser um monte de areia? Quando é que, por exemplo, uma pessoa com o cabelo que tem, seja o que for, passa a ser calva e quando é que deixa de ser calva? Quando é que tem ainda algum cabelo considerado normal e quando é que passa a ser calva? Quando é que passa a ser considerada calva? Qual é o limite? Há um número limite? Há um senso comum que determina esse limite? E que limite é esse? Até que ponto uma pessoa tem um monte de areia, vai retirando o grão, vai retirando grãos, um a um, e deixa de ser um monte de areia e passa a ser apenas um conjunto de grãos? Até que ponto uma pessoa vai acrescentando cabelo e deixa de ser calva e passa a ser uma pessoa com cabelo normal, seja o que for? Ou até que ponto uma pessoa vai perdendo cabelo e começa a ser calva e deixa de ser uma pessoa normal em termos de cabelo? Então estes limites que são importantes, que têm a ver com as inconsistências do senso comum relativamente a ideias vagas, eles são relativamente importantes para se questionar os dogmas, para se questionar as ideias que as pessoas têm relativamente acerca das coisas. Quando é que algo passa a ser outra coisa e deixa de ser aquilo que é? E quando é que tem quantidade suficiente para ser, neste caso, um monte de areia ou ser calvo ou não ser calvo? Isto são questões que parecem questiúnculas filosóficas, mas se uma pessoa for a ver no dia a dia, às vezes levanta questões. É como aquela questão também. Isto já é um bocado diferente, se calhar, do paradoxo de Sócrates. Quando é que se pode dizer bom dia? Quando é que se já tem de dizer boa tarde? Será que é depois do almoço? Será que é a hora? A partir da 1 da tarde ou a partir do meio-dia posso dizer boa tarde ou bom dia? E o que é isto? Pode-se. Será que há um problema em dizer boa tarde quando para algumas pessoas ainda é bom dia ou dizer bom dia quando para algumas pessoas ainda é boa tarde? O que é que determina a transição de um estado para o outro? A partir daquela hora em específica, um conjunto de grãos de areia passa a ser um monte de areia? Não, a partir daquele ponto específico, um conjunto de grãos de areia passa a ser um monte de areia. A partir aquele ponto, aquela hora específica, aquela altura específica, deixa de ser bom dia e passa a ser boa tarde. Ou deixa de ser boa tarde e passa a ser boa noite. E quem é que determina isso? O senso comum relativamente a ideias vagas. Portanto, eu acho que é importante, como é que eu ia dizer? Também, isto são questiúnculas. Isto não são questões assim tão importantes. Mas no dia a dia, às vezes, há pessoas que entram em conflito por causa dela. E o que é que determina a transição de um estado para o outro? De uma categorização para outra? Quando é que uma pessoa tem cabelo, normal, vai perdendo cabelo, qual é aquele ponto em que passa a ser calva? Quando é que um ponto quando é que é aquele ponto em que alguns grãos de areia juntos passam a ser um monte de areia? Porque esta é a questão do paradoxo de Sócrates. O paradoxo de Sócrates, criado por Eubulides. Uh, Isto é importante para refletir, porque estas questões foram importantes para colocar em causa os dogmas e as inconsistências relativamente ao senso comum diante de ideias vagas. E que às vezes as pessoas podem entrar em conflito por causa delas, sem, no meu entender, sem necessidade nenhuma.
Portanto, fica aqui uma curiosidade intelectual, uma curiosidade filosófica, uma questiúncula, entre aspas. Se tiverem interesse, vão pesquisar na net, no Google, na Wikipédia, falar acerca disso. É só uma curiosidade filosófica que eu decidi deixar aqui para pôr a refletir filosoficamente relativamente a coisas importantes. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar crescimento ao canal, para dar sustentabilidade ao canal e cumprimentos filosóficos.